Olá, bem-vindos a mais uma viagem pela história. E a nossa viagem de hoje é por uma rodovia bem veloz, a Autobahn alemã. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma verdadeira jornada pelo interior da Alemanha, cortando o país pelas famosas Autobahns. E também vamos saber a história desse sistema de rodovias que funciona muito bem naquele país. Mas antes disso, já deixe o seu like, você sabe que vai gostar do programa. Deixe também o seu comentário e se inscreva no canal. E com isso você estará participando do sorteio de vários brindes que vou apresentar no final do programa. Assista até o fim. Estive recentemente na Alemanha, eu e o Chico, e dirigir pelas famosas Autobahns foi um imenso prazer e também um aprendizado muito grande. Olá pessoal do canal, estamos falando aqui direto de uma Autobahn alemã indo para Frankfurt, destino final nessa jornada de mais de 4.000 quilômetros pela Alemanha, França, Bélgica e Holanda, e agora voltando à Alemanha. Essa é uma Autobahn, vocês percebem aí, estamos aí a 105 km por hora. Nesse momento, sim. E os carros passam a toda velocidade aqui. A faixa da esquerda é a faixa de limite de velocidade livre, então o pessoal pode correr sem risco de ser multado. Esse sistema de rodovias que existe na Alemanha tem muita história. Tem também uma tradição e um amor do alemão pelos automóveis. Vamos então saber um pouco mais sobre as Autobahns. A palavra Autobahn não significa uma rodovia na Alemanha sem limites de velocidade. Na realidade, a Autobahn é o nome do sistema de rodovias da Alemanha, mais ou menos como as interstates, as interestaduais, que estão nos Estados Unidos, ou as nossas BR, as rodovias federais aqui para o Brasil. E Autobahn é uma abreviação de Bundesautobahn, que significa, em tradução livre, Estrada Federal. Há ao todo 65 rodovias Autobahns espalhadas por toda a Alemanha. E são sempre trechos relativamente retos, muito bem cuidados e seguros. No restante do sistema rodoviário alemão existem os limites de velocidade, da mesma forma que aqui no Brasil. Sempre nos trechos perigosos, nos perímetros urbanos ou em estados de conservação abaixo da média. Existem limites estaduais que devem ser respeitados. Na Alemanha, apenas 33% das rodovias têm limites permanentes de velocidade. Agora, mesmo que você esteja em um trecho sem limite de velocidade, saiba que nem todos é totalmente liberado. Existe uma recomendação para que esse limite não ultrapasse os 130 km horários. E essa recomendação é respeitada por muitos alemães. É como se fossem regras de convivência e etiqueta, e cumpri-las é uma questão de educação. No entanto, há sempre os apressadinhos, como o Chico, por exemplo, que gostam de pisar fundo. Para estes, existe sim uma faixa sem limites de velocidade. Estes 130 km que eu me referi, que são como uma sugestão, no entanto, podem ser ultrapassados, sempre pela faixa da esquerda dentro de uma Autobahn. No entanto, as montadoras alemãs têm um acordo de cavalheiros para limitarem a velocidade de seus carros a 250 km por hora. No entanto, as Autobahns também têm um requisito mínimo de velocidade. Os veículos devem ser capazes de manter 60 km em terreno plano. Alguns trechos têm velocidades mínimas de 90 km por hora ou até 110 km em determinadas faixas, como essa da esquerda, que é totalmente liberada o limite máximo de velocidade, mas existe um limite mínimo de 110 km se você quiser rodar na faixa da esquerda.
Mas foram os alemães quem criaram esse sistema de rodovias, ou esse limite mínimo de velocidade, ou a saída sempre pela direita. Este foi um sistema desenvolvido pelos próprios alemães. Vamos saber a história de como começou a criação da Autobahn. A ideia para a construção das primeiras autoestradas foi concebida pela primeira vez no final da década de 1910 por alguns cidadãos influentes da Alemanha e também os fãs de automóveis. Após a Primeira Guerra Mundial, surgiu a necessidade de novos projetos de mobilidade urbana e houve uma investida para a construção de autoestradas em meados da década de 20, durante a República de Weimar. A primeira autoestrada pública desse tipo foi concluída em 6 de agosto de 1932, um trecho de cerca de 20 quilômetros, que ligava as cidades de Colônia e Bonn. Quem criou essa autoestrada foi Konrad Adenauer, na época prefeito de Colônia, e Adenauer viria a ser um chanceler da Alemanha Ocidental no período pós-guerra. O trecho foi construído com 4 pistas e tinha 12 metros de largura. 2 pistas foram reservadas para cada direção, com um acréscimo de 2 metros em cada lado para os acostamentos. A construção de uma via de 4 pistas era um conceito na época muito inovador, sendo que essa demanda foi justificada com o argumento de que a segunda faixa de cada sentido seria utilizada para ultrapassagens, uma vez que os caminhões fluíam uma média de 40 km por hora e, portanto, levavam a um volume de tráfego muito lento. Quando Adolf Hitler chegou ao poder, obviamente, o conceito de Autobahn foi rapidamente assimilado pelo Partido Nazista, que implementou então uma política pública de construção de autobahns por toda a Alemanha, visando a criação de empregos e atender a demanda crescente do volume de tráfego. Poucos dias após a chegada de Adolf Hitler ao poder, este aceitou entusiasticamente um projeto de construção de autobahns, nomeando Fritz Todt o inspetor-geral para a construção de estradas da Alemanha. Na época, as propagandas de mobilidade urbana exerciam uma forte influência em todo o país, fazendo surgir a ideia do carro do povo, Volkswagen, em alemão, ao enunciarem que as novas iniciativas não beneficiariam apenas os cidadãos ricos, mas a toda a população alemã. Já em 1936, 130 mil trabalhadores foram empregados diretamente na construção das rodovias, bem como um adicional de 270 mil pessoas na cadeia de fornecimento de equipamentos de construção, como aço, concreto, sinalização, equipamentos de manutenção, etc. Ou seja, a construção de autobahns gerou quase 500 mil de empregos já em 1936. As autobahns formaram então o primeiro sistema rodoviário federal de acesso controlado e a maior rede de estradas de alta velocidade do mundo, até então com o primeiro trecho entre Frankfurt e Darmstadt, aberto em 1935. Eu já falei aqui da paixão dos alemães pelos carros, pela velocidade. Logicamente que esses trechos das autobahns que foram sendo construídos seriam utilizados também para uma outra paixão dos alemães, a velocidade, os carros de corrida. E foi nas pistas das autobahns que o recorde mundial de velocidade foi quebrado, embora tenha também gerado um terrível acidente. Essa rodovia entre Frankfurt e Darmstadt tinha longas retas e foi utilizado para tentativas de obtenção de recordes de velocidade pelas equipes de corrida da Mercedes-Benz e da Auto Union, que seria a Audi, até a ocorrência de um acidente fatal envolvendo o popular piloto de corridas alemão Bernd Rosemeyer, cuja carreira estelar chegou ao fim em 28 de janeiro, durante a tentativa de quebrar o recorde que havia sido estabelecido pela Auto Union. Naquela época, os recordes de velocidade eram muito importantes para os fabricantes de automóveis, e a Alemanha, com sua nova rede de estradas públicas, era o lugar perfeito para as batalhas de ponta entre as equipes de corrida.
O piloto da Mercedes, Rudolf Caracciola, estabeleceu a velocidade de 432,7 km por hora, um recorde que durou durante muito tempo. E a Auto Union estava ansiosa para quebrá-lo, buscando fama e prestígio para a marca. Para isso, usaram um carro de corrida, o Auto Union D-Type, com mais de 500 cavalos de seu motor V16 válvulas, equipado com uma carroceria totalmente nova e aerodinâmica feita especialmente para esse fim. O piloto da Auto Union, Bernd Rosemeyer, que tentaria quebrar o recorde de Caracciola, era um ídolo, explorado até pelo partido nazista, embora ele não fosse um simpatizante da política de Hitler. No entanto, ao tentar bater o recorde, o seu carro foi atingido por uma rajada de vento e, como estava muito leve, Rosemeyer perdeu o controle, sofrendo um grave acidente e quebrando o pescoço no acidente. Com isso, perdeu sua vida. Após sua morte, a quebra de recordes de velocidade na Autobahn foi proibida e também as corridas pararam por conta da guerra que veio a seguir. Até hoje, o recorde de velocidade terrestre em vias públicas está nas mãos da Mercedes. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, as autobahns passaram a ser vias de transporte de tropas e até pistas de pouso e decolagem de aviões, especialmente no final da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, as áreas geralmente reservadas para a separação dos sentidos das estradas foram pavimentadas para permitir sua conversão em pistas auxiliares. Aviões de guerra foram escondidos em vários túneis ou camuflados nas matas próximas, especialmente o avião ME-262, o primeiro jato de combate, que precisava de uma pista muito longa para sua decolagem ou aterragem. No entanto, a movimentação de tanques de guerra não era possível, pois as esteiras desses veículos inevitavelmente danificavam a superfície das estradas. A falta generalizada de gasolina na Alemanha durante a maior parte da guerra, bem como o baixo número de caminhões e automóveis necessários para o apoio direto das operações militares, diminuiu um pouco a importância das autobahns. Após a guerra, inúmeros trechos das rodovias ficaram em mau estado, danificados pelos bombardeios ou demolições militares. Na Alemanha Ocidental, após a guerra, a maioria das rodovias foi reparada logo depois do fim do conflito. E durante os anos 50, o governo ocidental reiniciou um programa da construção das estradas, criando novos trechos e realizando melhorias nos já existentes. Alguns trechos atingidos pela divisão da Alemanha só foram concluídos após a reunificação em 1990. Obviamente, as autoestradas da Alemanha Oriental foram negligenciadas em comparação com as da Alemanha Ocidental. As estradas das regiões orientais foram utilizadas principalmente para o tráfego militar e de máquinas agrícolas. Em dezembro de 1973, a crise do petróleo levou o governo da Alemanha Ocidental a estabelecer um limite de velocidade nas autobahns, de 100 km por hora. No entanto, a medida foi impopular e foi revogada logo no ano seguinte. O limite de velocidade recomendado a partir de 1978 foi de 130 km por hora, mas é só uma sugestão. Toda vez que existe um movimento para se estabelecer uma regra, uma lei proibindo velocidade acima desse número de 130 km por hora, é sempre derrotada essa proposta nos parlamentos alemães. No entanto, essa vocação militar das autobahns, ela nunca foi esquecida. Durante a Guerra Fria, no lado ocidental, chegaram a acontecer treinamentos visando a utilização das autobahns para aviões pousarem, decolarem, lançadores de mísseis e até blindados tinham a sua rota passando pelas autobahns alemãs. A sua vocação militar nunca foi deixada de lado, pelo menos até o final da Guerra Fria.
Eu e o Chico tivemos o privilégio de dirigir durante vários dias por essas rodovias da Alemanha. E a impressão que ficou é muito positiva. As rodovias são muito bem sinalizadas, existe toda uma rede de infraestrutura para você poder se alimentar, usar um banheiro, ter o seu descanso, e os trechos onde a velocidade acima dos 130 km por hora é permitido, é muito bem sinalizado com essa marca, com essa placa, e que aparece também, por exemplo, no leitor do carro, no sensor do carro, no painel. Quando aparece aquele símbolo, você sabe que pode andar acima de 130. O Chico gostou de acelerar acima de 130 e está aí a prova no vídeo que vocês estão vendo. Esse é o Chico. Olá pessoal. Você já deve ter visto ele em algum vídeo, mas agora ele está aí dirigindo o carro. Nós revezamos um pouco a direção, ele dirigiu mais que eu. Vou mostrar aqui para vocês a distância que a gente está, por exemplo, ali de Frankfurt. Ali a placa Frankfurt am Main, onde vamos passar o último dia aí, e amanhã vamos embora ao Brasil. Estamos aí a 170 km mais ou menos de Frankfurt. 170 km de Frankfurt, e o Chico sentando a bota aqui na Autobahn. Dirigir por essas estradas nos últimos dias foi uma experiência única e completamente diferente daquilo que nós temos aí no Brasil de hoje. Dirigir nessas autobahns, nessas rodovias da Alemanha aqui principalmente, nos dá segurança, tanto pela qualidade da rodovia, da pavimentação, da sinalização, topografia também, inclusive, que é muito diferente da nossa. Aqui é tudo muito plano, muita pouca curva. Quando tem curva, não são tão acentuadas nas grandes rodovias aqui, as rodovias de alta velocidade. Então isso nos dá segurança. E outra coisa, Chico, a paisagem, né? Você diz a topografia, mas a paisagem é maravilhosa. Sim. As rodovias sempre cortam imensas florestas, né? Dizem que a Europa não tem mais floresta, tem um monte de floresta. E quando tem a área de fazendas, por exemplo, as fazendas são impressionantes, né, Chico? As fazendas são impressionantes, e o que nos impressiona, principalmente aqui pelo que nós podemos observar, é o tamanho da propriedade e a produtividade delas. Apesar de pequenas, elas são altamente produtivas. Ali está uma, para vocês terem uma ideia. Sempre assim, é uma casa, um sítio, ali tem as vacas leiteiras e a floresta em volta, né? Então é algo assim de tirar o chapéu. Eu também fiquei encantado com as fazendas que a gente cruzou, tanto aqui na Alemanha quanto na Holanda, na França. As fazendas holandesas que nós observamos, principalmente voltadas à produção leiteira, né? Sim. Com gado holandês. E a estrutura também da estrada, né? Sempre tem um padrão de atendimento, os postos de serviço. Sempre. O abastecimento é você mesmo quem abastece. Sim. Aqui na Alemanha é bom frisar que não existe pedágio, são ótimas rodovias e não existe pedágio. Mas por vezes estávamos a 160, 170 e os carros alemães passavam facilmente, ultrapassando a velocidade de acima de 200 km muito facilmente. O que é, de uma certa forma, muito perigoso. Existem inúmeros acidentes nas autobahns, porque o carro, quanto mais velocidade tem, mais leve ele fica. Então, controlá-los sempre é um pouquinho complicado se você não tiver habilidade. Então, não é para qualquer um andar acima de 130 numa autobahn.
histórias da Segunda e da Primeira Guerra Mundial. Foi um prazer fazer isso e a gente, com isso, conseguiu chegar aí aos 100 mil inscritos. Obrigado a todos vocês. Não é fácil atingir uma marca dessa, principalmente falando de história. Infelizmente, o Brasil é um país sem memória, sem história. Quer dizer, nós temos história, mas não temos a memória. Não gostamos de relembrar os nossos fatos, não gostamos de pesquisar e contar a nossa história. Quem é historiador no Brasil é um guerreiro. Enfim, com isso eu espero que a gente possa despertar em vocês também a vontade de valorizarem a história, dizerem isso para os seus amigos, filhos, parentes, e que eles passem também a valorizar um pouco mais. Porque aqui a gente aprende que valorizar a história faz parte do desenvolvimento de qualquer sociedade. Não é à toa que a gente teve esse sucesso. E descobrimos também que, eu já sabia, mas não nessa intensidade, que o brasileiro ama a história, e por isso que nós chegamos aos 100 mil inscritos aqui no Viagem na História. Prometo a vocês que logo teremos mais viagens e mais histórias para contar, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção. Mandem os comentários, digam o que acharam, que eu e o Chico ficamos de olho nos brindes, trouxemos bons brindes para sortear. Vários brindes exclusivos para valorizar você que nos acompanha nessa jornada. Exatamente. Então deixe um comentário aí, se inscreva no canal se não está inscrito, deixe um comentário dizendo: quero concorrer aos brindes e achei isso, gostei daquilo, da viagem, tá bom? Vou mostrar mais um pouquinho aqui da rodovia. E estamos agora a 147 quilômetros de Frankfurt. Perto já de Frankfurt. Ali tem uma grande fazenda, ali pertinho. Como muitas que tem por aqui. E espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês durante essa jornada. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada pelas autobahns alemãs e de saber um pouquinho mais sobre a história dessa rodovia tão famosa, não é? Se você gostou, não se esqueça de deixar o like nesse programa. Também deixe o seu comentário dizendo o que achou da nossa voltinha aí pelas autobahns. E não se esqueça também de dizer: quero concorrer aos brindes. Se você estiver inscrito no canal e deixar o comentário, você poderá concorrer a vários brindes, tais como o livro do Nestor, nosso parceiro e turista de guerra, também o livro do Marcelo Pimentel sobre as 3 missões de resgate das Forças Armadas Americanas, o livro que o Flávio da Hobbycraft nos enviou sobre o 381º Batalhão de Bombardeiros Americanos na Segunda Guerra Mundial. Você concorrerá também aos chocolates Coca-Cola, a um boné da Alemanha, que eu trouxe especialmente para vocês, e também a medalha do submarino alemão tipo 21, uma moeda, né? Bem bacana. Então deixe o seu comentário, dê o like, se inscreva se não estiver inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que a gente possa ir cada vez mais longe em nossas viagens pela história. Até mais!